Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Marcos, capítulo 16, verso 8 em diante. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, em nome de Jesus. Está aqui a tua palavra, Senhor, santa, pura e verdadeira, aquela que liberta, Pai. Então venha se manifestar a nós, o que eu te peço, Senhor. Acampa teus anjos ao redor dessa pessoa, ao redor de mim, dos meus filhos, do meu marido. Senhor Jesus, guarda, Senhor Jesus, a nossa vida para que a sua semente venha a ser plantada e frutificada no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, Marcos, capítulo 16, verso 8, aleluia. E saindo elas, se foram apressadamente, fugindo do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque sentiam medo, né? Então, aqui elas se referem aqui às mulheres, né, que a mãe de Jesus, Maria Madalena, todas essas mulheres estavam ali, elas foram até o sepulcro e vendo que o sepulcro estava vazio, elas ficaram com medo, né, porque elas não conseguiram compreender realmente o que tinha acontecido, e a nada e nada diziam a ninguém, porque elas não queriam dizer, porque ela tinha medo deles acusarem ela de terem roubado o corpo. Então elas estavam com medo, mas elas estavam sem entender o que realmente aconteceu, né? Porque a pedra que ficava na frente do sepulcro precisava de muitos homens para rolar a pedra para tirar ela da entrada do sepulcro. Então elas estavam ali assombradas, né? E com medo de serem acusadas. E Jesus, tendo ressuscitado pela manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Então, né, logo após o pôr do sol, né, no começo, né, do domingo judaico ali, apareceu a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ele apareceu primeiro para Maria Madalena, né? Se fosse hoje em dia a gente olhar para alguém que veio muito sujo do mundo e a gente vê as pessoas às vezes julgando, né? Quando Deus começa a usar, a gente pode ver aqui como Jesus veio para mudar todos os paradigmas, né? Que aquilo que aonde superabundou o pecado agora, onde abundou o pecado, agora superabundou a paz, a alegria, e o Senhor se revelou a Maria Madalena, uma mulher que era endemoniada, né? Que tinha 7 demônios. Por quê? Aquele que quando é liberto, verdadeiramente, aquilo que é tido como imundo, e quando o Senhor vem e resgata, ela com certeza era uma mulher muito grata ao Senhor. Ela realmente tinha um amor verdadeiro, porque ela se sentiu ali liberta. Ela realmente viu o poder de Deus na vida dela quando ela foi liberta daqueles demônios, né? Então por isso que se diz, né, que aquele que quanto mais lhe feito, né, aquele que quanto mais é perdoado, mais ele é grato ao Senhor, né? Então assim a gente pode ver aqui o testemunho de Maria Madalena, que Jesus apareceu primeiramente para ela. Aos olhos de muito, ela era tida como a imunda, mas o Senhor ali via o amor e a gratidão dela por tudo que o Senhor fez em resgatar ela desses demônios, né, da vida que ela levava. E indo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele. Então ela foi e anunciou aos discípulos, né, que esteve com o Senhor, andou com o Senhor, viu milagres através de Jesus, os quais estavam tristes e chorando. Então aqui, né, eles estavam tristes, chorando, por quê? Eles, no fundo, não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Eles não acreditaram quando Jesus disse que ele ressuscitaria no terceiro dia, né? Então, eles estavam tristes, chorando, porque se eles realmente tivessem esse entendimento, eles teriam feito que nem as mulheres fez. Pelo menos teriam ido até a porta do sepulcro para verificar. Elas tiveram essa ousadia, essa coragem de ir até o sepulcro. Elas se arriscaram, né? Diferentemente deles, que quando foram ali pegar Jesus para levar para ser julgado, para ser crucificado, os discípulos fugiram, correram de medo. E elas não, elas ali, elas tinham um pouco de medo, não falou para ninguém ali, mas foram falar aos discípulos, né? E elas se arriscaram indo até o sepulcro. Então você pode ver que quando diz que a mulher é frágil, ela pode ser frágil fisicamente, mas ela ali na fé dela, aquelas mulheres foram maravilhosas, né? Que nós possamos ser como essas mulheres, né? Tanto o homem quanto as mulheres, a gente possa
ter essa garra, essa fé, igual essas mulheres teve, igual, né, elas se arriscaram para ir ter um encontro com o mestre, aleluia. E indo, ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam, né? Eles ainda não tinham tido entendimento claramente que o Senhor ia ressuscitar. Eles não creram verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. Eles caminharam, estavam crendo quando Jesus estava ali realizando os milagres. Mas quando por um momento eles não viram Jesus na frente, não viram, as coisas fugiram do controle deles, né? Então ali eles já colocaram uma dúvida, já não estavam crendo como criam quando Jesus estava perto ali realizando o milagre. E eles, quando ouviram falar que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Eles não acreditaram, né? Eles negaram, eles rejeitaram o testemunho daquelas mulheres. Eles rejeitaram, tiveram uma incredulidade ali, né? Você vai ver que depois outros 2 discípulos chegou e falou a mesma coisa. Eles foram incrédulos, mesmo as pessoas ali dando testemunho, eles foram incrédulos. Isso é para a gente ver que existe vários tipos de fé, várias, né, forma da pessoa estar na presença do Senhor, mas ela tem um nível de entendimento, conhecimento, de confiança no Senhor. E isso não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Porque eles estavam juntos, era escolhido do Senhor, mas não estavam caminhando na mesma fé. Isso não diminuía, né? Mas isso o Senhor queria que eles fossem agora mais confiante no Senhor, porque eles tinham que realizar uma obra no nome de Jesus. Aleluia! E depois ele apareceu de outra forma a 2 deles, né? É bem provável que era aqueles 2 discípulos que estavam ao caminho de Emaús, né? Que iam caminhando para o campo. E estes foram e anunciaram aos outros. Quer dizer, eles vieram e anunciaram novamente aos discípulos. E nem mesmo estes acreditaram. Quer dizer, eles colocaram ali uma posição de incredulidade que mesmo aqueles outros 2 discípulos vindo, né? Veio de 2 fontes a mesma informação e eles não estavam acreditando, né? Primeiramente veio das mulheres e talvez até aqueles discípulos duvidaram, porque como Jesus ia aparecer para mulheres, né? Porque tinha, como ainda tem ainda um pouco no mundo, um preconceito, meio que diminui a mulher. E a gente vê o privilégio de Jesus quando ele veio e apareceu às mulheres, porque ele igualou, ele quis mostrar que no reino de Deus, tanto o homem quanto as mulheres, elas têm o mesmo nível de amor recebido por Deus. Nós temos o mesmo privilégio, nós vamos ter os mesmos dons, porque basta ter um coração quebrantado e querendo realmente receber esse Jesus como Salvador. Finalmente, ele apareceu aos 11, estando assentado à mesa, né? Ele poderia ter feito essa aparição bem antes ou lá no Mar da Galileia, mas ele primeiro testou, porque ele conhecia o coração daqueles discípulos e eles estavam ali chorando e veio a informação, não chore, né? O mestre vive, bem provável essas mulheres anunciaram, nosso Jesus ressuscitou e eles não acreditaram, eles tiveram que ver com os olhos deles. E nem por isso o Senhor deixou de amá-los, né? Aleluia. E censurou a sua incredulidade e a dureza de coração. Olha, eles estavam incrédulos e com uma dureza de coração, né? Por que mataram ali Jesus? Mas eles, no fundo, não estavam acreditando que Jesus era Deus e que ele ia ressuscitar. Então, ele só cessou ali a incredulidade daqueles discípulos, né, dos 11 discípulos, depois que Jesus apareceu a eles, por não haverem crido no que o que tinha visto já ressuscitado. Quer dizer, eles não acreditaram nos que já tinham visto Jesus ressuscitado. Eles queriam ver, eles queriam uma prova, né? E assim Jesus fez, né? Então Jesus apareceu a eles, mas o Senhor o reprovou e a gente pode ver como Jesus reprovou eles novamente.
Versículo 15, ele disse, ide por todo mundo. Então Jesus disse a eles, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A gente pode ver que o método de Jesus avançar pelo mundo é através da pregação, da palavra de Deus. Nós só vamos alcançar outras pessoas através do evangelho e daquilo que Jesus fez na cruz por nós, aleluia. O Senhor deixou bem claramente que esse é o papel de todo aquele que crê. Todo cristão tem essa responsabilidade de levar o evangelho de Jesus. Verso 16, aquele que crer e for batizado será salvo, mas todo aquele que não crer será condenado. Olha que lindo. Eu, né, vendo aqui todo aquele que crer e for batizado, aqui em Marcos 16, né? Qual que é o batismo? Vamos dizer, crer, você tem que confessar com a tua boca, acreditar com o teu coração e confiar inteiramente. Então Jesus estava dizendo ali, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas qual batismo aqui o Senhor estava dizendo? Lá em Romanos, capítulo 6 e 3, vamos achar aqui. Aleluia, glória a Deus. Romanos, capítulo 6, verso 3 ao 6, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aleluia. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, porque como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Olha que lindo. Aqui está dizendo, ó, ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, né? Então, aqui o Senhor está dizendo a respeito da morte de cruz, né? O batismo pela morte da cruz, né? E não da água, não batismo de água, porque batismo na água é um simbolismo. Nós estamos fazendo um ato ali simbólico, né? Como nós fazemos com a ceia do Senhor. É um ato, a ceia do Senhor é um memorial ao Senhor, mas esse memorial tem que estar dentro de nós todos os dias da nossa vida, reconhecendo que Jesus é o nosso Salvador. Não somente enquanto nós ceamos, vou estar em santidade e pedir perdão somente no dia da ceia. Não, é um memorial todos os dias, em honra ao Senhor, pedindo perdão e procurando ser santo. E o batismo da água, ele tem que ser vivo dentro de nós todos os dias. Através do quê? Reconhecendo que a morte de Cristo nos salvou. Esse é o verdadeiro batismo de Cristo, né? Até porque se a gente for entrar em detalhes, a gente pode ver que quando muitos ali se convertiam, né, em várias passagens da Bíblia, isso dá até uma outra pregação. A gente pode ver que não tinha água para todos, eram lugares que às vezes não tinha encanamento, não tinha acesso à água para uma grande multidão ser batizada. E isso não quer dizer que eles deixaram de ser salvos porque não foram imersos em água ou não receberam verdadeiramente uma quantidade de água sobre si. Porque, na verdade, Jesus, né, João Batista veio e batizou na água, e ele disse que viria alguém que iria nos batizar com o Espírito, né, que ele não era digno de atar as correias da sandália. E Jesus nos deixou o Espírito Santo dele, o nosso ajudador, o nosso amigo. Então, quando Jesus morreu na cruz, e todo aquele que crê no ato da cruz, que Jesus nos salvou através da cruz, da sua morte, está recebendo o batismo da morte de Cristo, está recebendo o Espírito Santo de Deus, né, através daquele ato. Eu sei que muitos não concordam, acho que é necessariamente, né, mas se você está num lugar de guerra, um lugar que não tem água, a pessoa vai deixar de ser salva porque não foi imersa em água? Jesus não é um Deus injusto, né? Um daqueles lá que estava na cruz com Jesus, né, daqueles ladrões da cruz, um deles reconheceu Jesus, reconheceu o sacrifício de Jesus ali na cruz, e Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no reino de Deus. Então a gente pode ver que Deus, ele deixou
E ele se agrada quando a gente tem a possibilidade de fazer todo o ato ali, né, de simbolismo diante dos homens. E a gente sente o renovo porque a gente crê naquilo que estamos praticando. É que nem atos proféticos, né? Da gente ungir óleo, da gente orar em posição de mão. A gente crê, mas o ato mesmo que nos salva é a morte de Jesus na cruz, é o sacrifício de Jesus por nós, é aquele que morreu por nós na cruz, e todo aquele que aceita Jesus aceita esse ato. Então, né, isso aqui falou muito comigo, né? É lindo como o nosso Jesus ele faz. Então, aquele que crer e for batizado será salvo. Aleluia, né? Pensa, se a pessoa está no meio de uma guerra e ela quer aceitar Jesus e não tem a água, ela vai falar que ela não foi salva, né? Então tem heresias que inventam e o ser humano ele fica preso naquilo. Mas nós que podemos fazer esse ato de descer as águas é muito bom, é maravilhoso, é um ato que a gente crê e volta renovado. Mas isso não quer dizer que aquele que aceitar Jesus em um momento ali, ele verdadeiramente entregar a vida dele e não tem a possibilidade de fazer esse ato, que ele não vai ser salvo. Não, Jesus mostrou na cruz para nós, no último momento, ali, a misericórdia que ele teve daquele homem que reconheceu ele sendo Deus, né? Sendo crucificado ali, Jesus o salvou. Verso 17: estes sinais seguirão aos que crerem. Olha os sinais. Então Jesus dizendo aos discípulos: olha, pregai o evangelho, né? E vocês, aquele que crê em mim, ele vai ser batizado pelo meu espírito. Então, eles têm que seguir, tem que ter neles ali esses sinais. E o Senhor começou a falar: seguirão aos que, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha que lindo! Falarão novas línguas, eliminarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Sobre os enfermos imporão as mãos e os curarão. Então o Senhor está dizendo: olha, os sinais daquele que realmente crê no meu evangelho é aquele que, quando fala no meu nome, ele vai ver o milagre acontecendo. Vai ver o meu poder atuando através dele, né? Nós cremos que o Senhor é um Deus que faz, que cura e que liberta. Então nós temos que ter essa ousadia, crer que quando estamos orando para alguém, ela vai receber o milagre do Senhor. Mas aí você vai falar: mas às vezes eu oro, eu jejuo, eu me ponho na posição e eu creio que Deus faz. Mas por que não acontece? Porque também depende da outra pessoa crer que Jesus pode fazer, né? E a gente pode ver que aqueles discípulos ali, o Senhor estava aconselhando e o Senhor não abriu mão deles, mesmo o Senhor vendo que eles estavam com uma incredulidade neles, né? Mas que a gente possa pedir hoje para que o Senhor venha nos revestir, tirar toda incredulidade, para que o Senhor aumente a nossa fé na cruz, naquilo que Jesus fez, para que venha ter validação na nossa vida, para que a gente possa ser instrumento usado do Senhor, né? Batizado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro batismo, né? Porque a gente pode dizer verdadeiramente o ato do batismo na água é um simbolismo. Muitos vão e são realmente transformados, mas aquele que faz por fazer, a gente pode ver que não tem a vida transformada. Muitas pessoas às vezes fazem esse ato de batismo e depois de um tempo dentro da igreja, que ele vai ter um encontro com o Senhor, né? E ali realmente vai ser derramado o poder do Espírito Santo de Deus sobre aquela pessoa. Então, por isso que a gente tem que pedir para o Senhor nos batizar com o Espírito dele, né? Para que a gente tenha ousadia em curar, em evangelizar, em falar em línguas, né? E saber que o mal não vai ter poder sobre o povo de Deus. Ora, o Senhor, depois que lhes falou, foi recebido acima no céu. Quer dizer, ascensão, o Senhor voltou para o trono, né? E assentou-se à direita de Deus. Olha que lindo, né? Aqui foi feita a obra total, né? E o Senhor voltou ali. Foi
uma obra terminada, né? Nós sabemos que foi terminada, foi concluída. Nós só não recebemos tudo ainda, porque o Senhor tem um propósito em salvar muitas mais almas, muitas outras almas. Mas o que o Senhor fez é pleno, é perfeito, é total. Nós só ainda não tomamos posse, Ele não nos permitiu isso ainda, porque estamos aqui para ser vasos na mão do Senhor, para alcançar outras almas. E ele partindo, e eles partindo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então, ali fala, quando Jesus apareceu para eles, né? Cessou a incredulidade e a dureza de coração. Depois que eles ouviram todas as instruções do Senhor, eles partiram e evangelizavam, né? E o Senhor cooperando com eles, quer dizer, o Senhor que nos usa, o Senhor que nos instrui, tudo é por Ele, é através dEle. No nome de Jesus, esse nome tem poder. Aleluia! Então, confirmando a palavra que Jesus falou com os sinais que os acompanhava. Quer dizer, nós temos que pedir o poder do Espírito de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, para que esses sinais nos acompanhem. Isso vai se dar como? Chamando Jesus, chamando o Espírito Santo de Deus para ser ali o nosso guia, né? Aquele que vai nos conduzir para o propósito correto, para salvar almas. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, Senhor, poderosa. Senhor, venha, Senhor Jesus, tirar toda a incredulidade, se ainda existe no nosso coração, Pai. Senhor Jesus, o teu nome tem poder, nós cremos, Senhor. Que nós venhamos ser revestidos do teu Espírito Santo de Deus. Aumente a nossa fé, Pai, e que nenhuma incredulidade venha, Senhor Jesus, ter a possibilidade sobre a mente desse meu irmão, dessa minha irmã. Senhor, que os seus sinais possam, Senhor, nos seguir. Pai, que o sinal do teu Espírito agindo através de nós, orando em línguas, Senhor, expulsando demônios, pisando potestades, Senhor. Pai, venha, Senhor Jesus, nos usar como vaso em tuas mãos. Senhor, somos pequeninos, mas o Senhor é um Deus grande e poderoso. E que os seus sinais, Senhor, venha confirmar aquilo que o Senhor disse, que aquele que é batizado no teu Espírito, Pai, esses sinais o seguirão e vão, Senhor Jesus, levar a palavra do Senhor poderoso e santo. Pai, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo sobre a vida deles. Pai, derrama cura, libertação. Senhor Jesus, toca na alma, derrama um bálsamo, fortalece, Pai, em nome de Jesus. Pai, que ela venha ser instrumento usado nas tuas mãos. Senhor Jesus, que aonde ela tocar, Senhor Jesus, que ela possa levar, Senhor, a tua paz, a tua alegria. Aonde ela colocar as plantas dos pés dela, o Senhor seja a luz, Pai, lâmpada para os pés da tua filha, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.